Olá, hoje estamos aqui para fazermos uma introdução ao ML, tá? Mais precisamente alguns tópicos bem específicos da OML nós iremos tratar quando formos necessitar do uso deles no decorrer do nosso semestre. Então, a OML, né, a gente pode, né, pelo histórico dela, dizer que ela foi uma criação a partir de 3 métodos que já existiam na época, na década de 90, que eram os métodos de Bush, Jacobson e Rambaud. Então, esses 3 pesquisadores, eles trabalharam muito nessa época, né, nessa década de 90, que foi quando surgiu a orientação objeto, os princípios da orientação objeto para reformular toda a parte de que era feito os desenvolvimentos antigamente, né, que era sempre num formato mais estruturado. Então, a orientação objeto veio para reformular tudo isso daí. Então, esses 3 pesquisadores trabalharam muito para criar normas, técnicas e assim por diante, que pudessem orientar, né, a pessoa, o engenheiro de software que fosse trabalhar com esses conceitos da orientação objeto. Então, eles 3 se reuniram para tentar fazer uma coisa única, já que cada um queria uma coisa de um jeito, outro de outro achava que era assim, que era assado. Então, vamos reformular e criar alguma coisa única, alguma coisa padrão. Então, em 96, né, foi criada então a primeira versão da OML, que eles 3 criaram, né? E já em 97, este órgão chamado OMG, né, que é um grupo que gerenciava toda essa parte de normas para se poder trabalhar com orientação objeto, acabou adotando a OML como sendo uma linguagem então, padrão de modelagem. Então, ela é uma linguagem visual, né, que a gente pode especificar, comunicar, visualizar, construir, documentar sistemas. Então, ela tem uma série de ferramentas e de recursos que permite que, ao longo do desenvolvimento de um sistema, né, um engenheiro de software consiga desenvolver esse sistema, visualizar o que está acontecendo, né, e poder criticar, obter, descobrir erros, passar para outras pessoas poderem estar trabalhando no projeto, visto que este grupo, né, de pessoas que estariam trabalhando teriam que ter um conhecimento dessas notações que a OML trabalharia. Então, a OML é composta por um conjunto, né, grande de diagramas, que até ao longo do tempo já foram adicionados outros, que podem fornecer múltiplas visões do que o sistema vai ter que ter. Bom, então, através desses diagramas, você pode, desde a parte inicial, de quando você vai pensar em fazer um sistema, né, vai analisar o domínio desse sistema, até a parte que você estiver implantando, né, você pode ter recursos dentro da OML que te podem auxiliar a gerir todo esse trabalho que você está fazendo. Cada diagrama, então, da OML analisa o sistema, né, sob uma determinada ótica. Um pega a parte de processos, outra parte da visão dos atores, a parte dos objetos que você está trabalhando. Então, cada um tem o seu objetivo dentro do ML. E esse conjunto de diagramas objetiva uma completitude, quer dizer, algo total, uma completa modelagem do sistema. E cada um deles complementa o outro. Tá? Então, um vem, faz uma parte, essa parte que um diagrama propôs, o outro pode, a partir dele, fazer os seus detalhes, né, próprios do seu diagrama e vai complementando. Então, com aquele conjunto de diagramas que você trabalhar naquele sistema, você vai ter toda a visão geral daquele sistema. Não que a gente precise trabalhar todos, dependendo da complexidade do sistema, do tamanho dele, né, do que você precisa fazer, alguns diagramas realmente são essenciais e outros você pode ou não estar utilizando. O seu uso, então, permite que a gente identifique falhas, né, que você pode estar analisando visualmente aquilo que está acontecendo e corrigir erros futuros. Então, ele auxilia bastante nesse trabalho. Aqui a gente colocou um desenho mostrando os diferentes pontos de vista, que significa o quê? Que quando você está analisando um sistema, né, você pode ter um viewpoint aqui, né, alguém analisando o sistema, tendo uma determinada visão. Então, ele enxerga uma coisa do sistema, enxerga uma parte dele. Você pode ter um outro ponto de vista aqui, que vê uma outra parte aqui, certo? Pode ter um outro point view aqui,
que vai estar analisando essa outra parte, ou nesse outro sistema, essa outra parte. Mas o que a gente quer dizer é que diferentes atores que analisam pelo seu ponto de vista um sistema, outros analisam outro, e se você for fazendo com que obtenha qual é esse ponto de vista que cada um deles tenha, você vai ter um conjunto total do que é esse sistema que tem que fazer. Então, é aquela parte onde a gente vai com diferentes atores, né, pessoas ou sistemas que irão trabalhar, né, que vão usufruir desse sistema que você está desenvolvendo, e vai verificando o que realmente aquele ator necessita de informação daquele sistema. Então, este ator precisa disso, esse ator precisa disso. Então, aí você vai completando, né? E a partir desses pontos de vista de cada um, você tem uma ideia total do que é o sistema que você está fazendo. Então, aqui nesse desenho, a gente pode ver que a partir do que os usuários pensam, né? Os usuários, os atores que vão trabalhar com esse sistema, eu posso, por exemplo, estar trabalhando casos de uso, que é um dos diagramas da UML, né? Que a gente vai ver. Se eu trabalhar na parte dos casos de uso, eu vou estar podendo visualizar, descrever os diferentes cenários que cada um desses atores vão trabalhar dentro desse sistema. Né? Aí eu posso pensar nas funcionalidades que esse sistema vai ter, quais são os processos, e eu posso criar um diagrama de atividades lá na UML, né? Que vai me permitir visualizar também como esses processos trabalham, como eles são detalhados. Posso pensar em termos dos objetos que eu vou estar criando, persistindo, né? E dizendo que tipo de estado ele tem, né? Estados seriam as diferentes posições que ele tem dentro do sistema ao longo da execução do sistema. Então, através de, por exemplo, de diagrama de classes, de um diagrama de máquina de estados, eu consigo ter essa visão. Então, se eu começar a descrever essa parte aqui, no final eu tenho todos os requisitos que o meu sistema, né, vai necessitar ter. Tudo bem? Então, isso aqui é a ideia do que a gente mostra do ML, que é o que nós vamos trabalhar esse semestre na fase da análise, tá? Nós vamos trabalhar exatamente esses conceitos que estão aqui, para nós termos, no final, os requisitos formados. Os diagramas que a gente tem, então, na UML são N diagramas, né? Casos de uso, classes, objetos, máquinas de estado, atividades, sequência, comunicação, componentes, sincronismo, estruturas compostas, pacotes, distribuição, visão geral da interação. Então, esses conjuntos aqui de diagramas que a gente trabalha aqui, eles formam um conjunto de diagramas que tentam montar toda a visão que a gente tem desse sistema, para orientar o trabalho de quem está trabalhando naquele momento, naquela parte do sistema. Então, muitos desses diagramas foram criados logo de início, outros foram, a partir de uns que já existiam, foram derivando outros, né? Então, sempre que você está analisando alguma coisa, você fala, poxa, podia ter um diagrama assim, que fizesse alguma coisa um pouco diferente, que me mostrasse uma outra parte do sistema, que me ajudasse nisso. Então, com isso, ao longo do tempo, né, dessas décadas aqui, outros diagramas foram surgindo para orientar sempre o trabalho do engenheiro de software. Vamos falar um pouquinho do diagrama de caso de uso, que é um dos que a gente vai usar nesse semestre, né? E mais especificamente, quando a gente for trabalhar dele, na unidade de aprendizagem, a gente retoma o conceito dele e fala um pouco mais detalhado. Então, o diagrama de caso de uso, né? Ele cria uma especificação, né? Onde a gente mostra uma sequência de ações que um sistema, um subsistema ou uma classe pode realizar ao interagir com um dos atores. Então, nós temos os atores, né, que são nesse exemplo aqui, são esses bonequinhos aqui. Por exemplo, aqui nós temos uma pessoa mesmo, estudante. Aqui nós temos um departamento, secretaria. E aqui nós temos um sistema, né? Um sistema de controle de pré-requisitos aqui. Então, são diferentes atores que podem ser pessoas, sistemas, órgãos e assim por diante. Como eles trabalham? Qual é a visão deles dentro do sistema? O que eles precisam? O que eles podem fazer? Então, isso mostra um cenário, né, de como está sendo usado o sistema naquele momento. Então, a gente cria diferentes diagramas, né, para aquele sistema, onde cada um mostra uma parte desse sistema, correto?
Então, aqui a gente coloca nesses desenhos aqui o que a pessoa estaria fazendo, né? No caso, o estudante, ele solicita um histórico, né? O sistema aqui de controle de pré-requisitos verifica dependências, a secretaria faz a parte de matrícula de aluno, né? E ela pode estar estendendo ou incluindo outras funcionalidades. Então, nós vamos falar um pouquinho mais detalhado disso quando a gente entrar propriamente no uso dos diagramas de caso de uso. Aqui foi mais para a gente exemplificar, né? Mostrar um desenho aqui, onde a gente trabalha isso daqui. Então, diagrama de caso de uso, mostrar como o sistema vai funcionar do ponto de vista dos atores, da necessidade de cada um desses atores. Teríamos, então, o diagrama de classe, que vai visualizar o contexto, né? O contexto do sistema. Então, a gente chama também de diagrama de contexto no começo do sistema, né, que a gente está analisando. A gente fala que a gente está criando um diagrama de contexto desse sistema, que na verdade é um diagrama de classes mais superficial, né, onde você pode mostrar quais vão ser as entidades, né, as classes que você vai ter, as interfaces e os relacionamentos entre esses elementos, e você pode mostrar como vai ser a estrutura e o comportamento dos objetos. Então, um diagrama de classe, né, pode ser feito desse jeito aqui. Nesse aqui ele está bem especificado. A gente colocou atributos, colocou os métodos de cada um deles, né? Não precisa se colocar os métodos gets e porque esses métodos a gente já tem e sempre sabe que tem que ter para cada atributo. Então, outros métodos a mais que a gente acha necessário, você pode estar colocando. Mas no diagrama de contexto, você não, às vezes não há necessidade de colocar atributos e métodos. Você pode apenas colocar o nome da classe. Tá? Que é a parte mais que a gente necessita no começo, quando você está analisando o contexto do sistema, e dizer como cada uma dessas classes vão interagir. Então, por exemplo, aqui nós tínhamos uma pessoa, né, ela poderia estar sendo especificada como física e jurídica, né? Então, elas duas são especialização dessa classe pessoa aqui, onde cada um tem os seus atributos próprios, né? Pessoa tem os comuns e cada um tem os seus próprios aqui dentro. Temos aqui um pedido, onde uma pessoa faz um pedido, né? Um pedido é composto, então, por itens de pedido. Então, eu posso estar comprando vários itens nesse pedido, e esses itens de pedidos, na verdade, são produtos que eu estou trabalhando. Então, esse aqui me mostrou um contexto onde, para eu desenvolver esse sistema, eu vou precisar trabalhar pessoas, diferenciando-as de física e jurídica, né? Vou trabalhar pedidos que essas pessoas estão fazendo em cima de certos produtos que eu tenho. Então, nessa classe aqui que eu terminei, eu estou mostrando o contexto que o meu sistema vai estar trabalhando. Tá? Então, muitas vezes a gente só coloca o nome das classes, não há necessidade de descrever atributos, tá? Você pode deixar para uma fase mais posterior. E a gente cria esses relacionamentos aqui, né? Dizendo como cada um vai estar trabalhando. Então, por exemplo, uma pessoa aqui, ela pode estar fazendo nenhum ou vários pedidos, né? Aqui um produto, ele pode estar aparecendo aqui em nenhum ou em vários itens. Né? Todo produto que aparecer aqui, ele existe uma única vez aqui. Então, você está dizendo como é o relacionamento entre essas classes, tá bom? Esse diagrama também, posteriormente, quando a gente for trabalhar, a gente vai ver um pouco mais detalhado. Outro diagrama que a gente vai trabalhar nesse semestre seria o diagrama de atividade. Bom, então, ele mostra fluxos entre as atividades. Eu estou pensando nos meus processos, quais são as funcionalidades que o meu sistema vai fazer, e eu posso estar descrevendo mais detalhadamente o que é que cada coisa teria que estar fazendo. Então, coloquei um desenho aqui também, tá? Tá um pouco pequeno, mas daria para a gente tentar entender. Aqui ele está separado por raias, onde eu teria determinados atores trabalhando, né? Um empregado, um atendente e um gerente aqui de segurança, né? Então, eu tenho aqui um ponto inicial, onde eu começo alguma coisa, que aqui estou solicitando a criação de uma conta, né? Aí essa conta vem para o lado de cá, onde tem esse atendente aqui, ele cria, né? Pode estar criando uma conta genérica ou pode estar encaminhando esse pedido para um gerente do lado de cá. Se ele for direto aqui para baixo, ele já pode vir aqui, né? Se for o caso de um negócio mais simples, né? Ele já envia a resposta aqui e essa pessoa aqui já pode fazer um login. Se não, se ele precisar vir para cá, né? Se precisar autorização de segurança de alguém, ele vai encaminhar
enviar para cá, alguém vai estar, determinando essa autorização, né? Que pode voltar para cá e já liberar, ou então vir para cá e não deixar fazer alguma coisa. Então, você mostra como é esse cenário, né, dessa atividade, essa certa funcionalidade de você obter uma autorização para poder abrir essa conta, para fazer um login. Como que esse processo trabalha. Então, você pode, através desses desenhos, né, desses diagramas aqui dentro, né, essas caixinhas, e mostrando como essas coisas estão fazendo. Você parte de um ponto inicial até chegar a um ponto final de alguma coisa. Então, quando nós chegamos no uso do diagrama de atividade, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele também. Vamos falar nesse semestre também, na fase da análise, sobre o diagrama da máquina de estados, tá bom? Que ele representa o estado ou a situação em que um objeto pode se encontrar no decorrer da execução dos processos. Ou seja, eu tenho determinados objetos, né, do meu sistema, que ao longo do sistema ele pode ter diferentes nomenclaturas. Então, por exemplo, aqui, eu posso ter um objeto que ele pode ter o status, né, dele, né, o estado dele, de formado, de cursando, transferido, jubilado e desligado, que seria o caso de um aluno, né? Então, por exemplo, um aluno, quando ingressa na faculdade, ele tem o estado de cursando, ele começa sempre cursando alguma coisa. Se ao longo do tempo ele quiser sair da escola, ele pode pedir uma transferência. Se ele pedir uma transferência, ele vai passar para o estado de transferido, tá? Então, se eu for olhar o status desse aluno e estiver transferido, eu sei algo que aconteceu. Ele era um aluno cursando que pediu uma transferência, tá? Ele pode encerrar aqui porque ele acaba saindo fora do sistema. Esse mesmo aluno que está cursando aqui, em algum momento ele poderia passar para o estado de jubilado. O que seria o jubilado? Seria que ao longo do tempo ele não conseguiu cursar o curso no determinado tempo que era necessário. Então, ele é jubilado. Então, ele passa para esse estado aqui e também cai fora da escola. Ele pode também estar no fase de cursando, ter cursado o curso normalmente, né? Ter feito todos os seus créditos e passar para o estado de formado, quer dizer, acabou aqueles 4 anos lá do curso de SI, né? Ele tá bonitinho lá, terminou, o status dele agora é formado, ele cai fora aqui. Ou ele pode aqui também, em algum momento, estar desligado, tá bom? Então, por algum problema financeiro ou alguma coisa, ele pode ficar desligado e em algum momento que ele saldou as suas dívidas, ele pode voltar a ser cursando. Então, ou seja, eu posso, nesse caso aqui, eu estabeleci que esse objeto, né, esse objeto aluno, ao longo do uso do sistema, vai poder ter 5 status diferentes. Esse status, na verdade, é um atributo, né? Um atributo que a gente vai colocar, quando a gente estiver determinando a classe aluno, um status que a gente poderia ter seria esse daí, que me diz qual é a situação desse aluno no momento. Então, através do que a gente verificar que está lá dentro, eu sei como esse aluno se encontra no momento. Então, ele é um diagrama muito importante. Temos o diagrama de pacotes. O diagrama de pacotes, na verdade, nem sempre você precisa usar, depende se você vai trabalhar com alguma coisa um pouco mais complexa, né? Mas às vezes você tem um conjunto de classes muito grandes, você está criando uma arquitetura para esse sistema, onde você quer separar classes da parte do front-end, de um back-end, classes que vão persistir dados para um banco de dados. Então, você pode criar subsistemas, né, para visualmente ver isso daí. Então, esse grupo de classes que fazem parte desse subsistema, você pode colocar dentro de um pacote. Então, pacote, na verdade, é algo que você, né, define para poder enxergar melhor o que o sistema está fazendo. Então, aqui, por exemplo, nós teríamos vários pacotes, né, que esse desenho está aqui, né, onde eu teria editais, aqui teria um pacote de avaliação, de pesquisadores, de propostas, usuários, de contratação, e eu mostro até como cada um está indo em direção ao outro, como um pode estar usando coisas do outro. Então, significa que, por exemplo, usuários aqui, ele pode fazer o uso de classes que estão dentro daqui do pacote de contratação e assim por diante. Um pacote também pode ter dentro dele outros pacotes, né,
que por sua vez teriam outras classes e assim por diante, classes ou interfaces que a gente poderia estar trabalhando lá dentro. Então, eu coloquei aqui a parte de diagrama de pacotes, não que necessariamente a gente vai usar, né? Mas é mais para a gente saber que quando a gente acaba ficando com um conjunto de classes muito grande, né? Ou está com um sistema muito complexo, você pode estar separando, né, esse sistema em subsistemas e estar visualizando essa parte. Então, você tem uma visão maior, depois você pode pegar cada um deles e mostrar o que tem lá dentro. Tudo bem? E nós vamos ficando por aqui nessa parte introdutória, tá? Numa outra oportunidade, então, estaremos vendo mais especificamente cada um desses diagramas ao longo da nossa fase de análise. Muito obrigada!